saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão alegres nessa noite? Hoje é uma noite muito especial, irmãos. Eu costumo dizer que é o culto dos cultos. Estamos diante de um memorial, a ceia do Senhor. E o meu objetivo nessa noite não pode ser diferente. Eu quero trazer à sua memória o que Jesus passou na cruz do Calvário. Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 19. Vamos ler o verso 17 e o verso 18. Eu vou aguardar para que a igreja acompanhe comigo esta leitura. Amém? Evangelho de João, capítulo 19, verso 17 e 18. Assim diz a palavra do Senhor. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Quero usar como tema nessa noite o sofrimento de Jesus na cruz. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu me coloco em tuas mãos, Pai, e eu te peço em nome de Jesus Cristo, que apenas a tua voz fale neste lugar, que eu venha diminuir nessa noite, que o Senhor venha crescer, Senhor. Tu sabe como está o coração do teu povo, tu sabe a necessidade da tua igreja, e eu te peço em nome de Jesus, me conduz, Senhor, em toda a trajetória dessa mensagem. Desde já eu te agradeço, crendo que o Senhor assim o fará. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, a raça humana, ela foi criada para viver em comunhão com Deus. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente observa isso. Adão e Eva são plantados no jardim do Éden. E você percebe que eles tinham total comunhão com Deus. Acesso livre. Nesse jardim, haviam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus disse a Adão: no dia que delas comeres, certamente morrerás. Essas eram as únicas duas árvores que eles não poderiam usufruir. Mas a Bíblia diz que a serpente, que simboliza o próprio diabo, que era um querubim de luz antes de cair do céu, persuadiu Eva e a induziu a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Após Eva comer, ela deu a seu marido Adão, e naquele momento o pecado entrou na humanidade. Mas esse acontecimento, irmãos, não pegou Deus de surpresa, porque Deus tinha um plano antes da fundação do mundo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos a primeira profecia messiânica. Da semente da mulher, da linhagem de Davi, nasceria um homem que pisaria a cabeça da serpente, e ela feriria o seu calcanhar. Esse era Jesus, o Messias, aleluia. Jesus, irmãos, então sai da sua glória, da glória do Pai, e desce para a terra em uma missão: salvar todos aqueles que se voltassem o seu coração para Ele, que crescem no Filho de Deus. Ele nasce na Judeia, em Belém da Judeia, no tempo que Herodes era o rei de Israel. E Jesus tinha por seu pai humano José, mas ele foi concebido do Espírito Santo. E José era carpinteiro.
Jesus, de igual modo, aprendeu a arte da carpintaria, que usava as ferramentas, o prego, o martelo e a madeira. As mesmas ferramentas que iriam ser usadas quando ele estivesse na cruz, aleluia. Aos 12 anos de idade, Jesus é encontrado no templo, ensinando aos doutores da lei. Mas só inicia o seu ministério aos 30 anos de idade. Seu ministério dura aproximadamente 3 anos e meio. E nesse período foi o tempo suficiente para impactar a humanidade. Nesse período, os cegos viram, os coxos andavam, os surdos ouviram, os leprosos foram curados, os mortos ressurgiram, aleluia. E todos esses feitos provocaram a inveja na cúpula judaica, que era constituída por anciãos, escribas e fariseus. Esses foram aqueles que mais se opuseram ao ministério de Jesus na terra. Eles tentaram a todo custo matar o Filho de Deus, mas ainda não era o tempo. Antes, Jesus ainda precisaria passar pela agonia da cruz. Momentos antes da crucificação, Jesus está no Monte das Oliveiras, no Getsemane. E ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Aqueles que ele tinha mais proximidade. Deixa eles em um determinado lugar e se afasta entre 20 e 30 metros. E ali começa o seu sofrimento. Ele começa a orar ao Pai. Ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua, aleluia. Jesus estava tão debilitado, irmãos, que o anjo veio do céu para consolar ele. Naquele momento de angústia, aconteceu algo que a medicina chama de hematidose. O suor de Jesus começou a se transformar em sangue. Ele estava angustiado. Ele estava como um homem com medo daquela situação. Mas ele foi até o fim, por mim e por você. Quando ele foi até os discípulos estão dormindo. Nenhuma hora eles puderam batalhar com Jesus em oração. Naquela altura do campeonato, Judas já havia sido seduzido pelo diabo, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, irmãos. Quando ele olha, vem Judas na sua frente, em sua direção, com os acusadores. Ele chega até Jesus, o abraça, ele dá um beijo. Jesus olha para Judas e diz: amigo, você traiu o Filho do Homem com um beijo. Com um beijo. E por mais que alguns discípulos tentassem impedir o trabalhar de Deus, Jesus se entregou por nós. Ele não impediu aquela situação, irmão. Ele foi levado ao Sinédrio. Lá ele foi interrogado. Eles queriam saber: você é o Filho de Deus? E Jesus disse: tu o dizes. Sabendo que Jesus não ia falar mais nada, eles levam Jesus para Pilatos. Pilatos examina Jesus e começa a fazer um interrogatório, mas ele não encontra nada que pudesse levar Jesus à cruz. Aquele sofrimento.
Mas enquanto ele vê esse diagnóstico, a mesma multidão que gritava outrora, hosana nas alturas, era a mesma que dizia agora: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, Pilatos decide açoitar Jesus, para em seguida soltá-lo. Jesus é levado para a flagelação, suas mãos são amarradas, ele fica quase como ajoelhado, e a ferramenta que é usada para açoitar o Filho de Deus se chamava azorrague, que tinha 3 tiras de couro, tinha ossos e tinha bolas de metal. Os soldados, irmãos, que eram preparados, não tiveram misericórdia de Jesus e começaram a açoitá-lo. Como uma ovelha muda, Jesus foi levado ao matadouro, mas a Bíblia diz que ele ficou em silêncio. Ele não questionou. Em momento nenhum, Jesus questionou. Em momento nenhum. E a multidão ainda queria que ele fosse crucificado. Pilatos sabia, ou quando soube, que Jesus era da jurisdição de Herodes, mandou Jesus para lá, para ser julgado lá. E Herodes se alegrou, porque ele queria ver sinais. Mas Jesus ficou em silêncio. Naquele período, Pilatos e Herodes não se falavam. E esse acontecimento serviu para que eles retomassem a aliança. Quando ele viu que não ia tirar nada de Jesus, ele começou a escarnecer de Cristo. Ele começou a zombar de Jesus. E mandou de volta Jesus para Pilatos. Imagine, irmãos, depois de uma flagelação. A pele de Jesus estava na carne viva. O sangue cobria totalmente o seu corpo. O Filho de Deus estava se fazendo pecado por toda a humanidade. O pecado de toda a humanidade estava sobre o Filho de Deus. Naquele tempo, naquele período de festa, era costume Pilatos soltar um prisioneiro. E tinha Barrabás. Mas qual era a intenção de Pilatos? Que diante daquele criminoso, o povo escolhesse crucificar Barrabás e soltasse Jesus. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que Jesus estava lado a lado com o criminoso, o povo clamava: crucifica-o, solta Barrabás e crucifica-o, Jesus. Dá para ter a dimensão, irmãos, do que Jesus sofreu por nós. Sem dizer uma palavra, sem tentar se justificar. Então Pilatos viu que não tinha saída. Ele lava as suas mãos, mostrando que não tinha parte com aquilo. É colocado nas costas de Jesus o patíbulo, a parte horizontal da cruz. Imagine, Cristo está debilitado e agora tem que carregar o patíbulo pela via dolorosa. Eles acham um homem chamado Simão Cirineu para ajudar Jesus naquele trajeto. E Jesus está andando pela via dolorosa. Os seus pés mal conseguem ficar em pé, irmãos. Por várias vezes Jesus cai e se levanta. E o povo está zombando, e o povo está escarnecendo, e o povo está cuspindo no Filho de Deus. Mas ele se entregou por amor à humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agradou o Senhor moer o seu filho.
fazia parte do plano de redenção, o plano de salvação para a humanidade. Quando chega lá, Jesus é crucificado no centro. À sua mão direita havia um criminoso também, que estava para ser crucificado. E à sua mão esquerda havia outro também. Jesus está no centro, para nos mostrar que Ele é o intermediário entre Deus e os homens. Ele é o divisor entre Deus e os homens. De um lado, um homem que mesmo no leito de morte, está na cruz, mas mesmo assim, está escarnecendo do Filho de Deus e não se arrepende. Do outro, um homem que viveu a vida toda errante, mas no último momento da sua vida, ele reconhece que aquele que estava à sua frente era o Filho de Deus e se arrepende. Esse é o quadro da humanidade, irmãos. Uns vão se arrepender, mas outros vão endurecer o coração. E Jesus está lá, naquela agonia. Ele está se sentindo só. E naquele momento ele tira forças do seu pulmão e clama: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus está se sentindo só naquele momento. O céu está em trevas, irmãos. A criação de Deus está chorando. A criação de Deus está sofrendo, porque o Messias está prestes a morrer. Em seu último suspiro, Jesus clama e diz: está consumado. E naquele momento, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Isso significa que agora, todos nós, todos aqueles que se arrependem e se voltam a Ele, têm direito à salvação. O caminho está aberto. Nós não somos salvos por méritos, irmãos. Nós não somos salvos porque somos super crentes, não. Nós somos salvos pelo que Ele fez na cruz, aleluia. E hoje é um memorial. É um memorial sobre tudo aquilo que Jesus passou na cruz. Você que é pai, você que é mãe, imagine você entregar o seu próprio filho para que uma humanidade não pereça. Você entregar o seu próprio filho em sacrifício vivo. Será que nós faríamos o mesmo? Não faríamos, irmão. Mas Deus amou o mundo. Deus não ama o sistema do mundo, mas Deus ama as pessoas, a criação dele. Então nós precisamos hoje fazer uma reflexão da nossa vida. Será, irmãos, que a ceia do Senhor é apenas comer um pedaço de pão e tomar um pouco de suco de uva? Vamos fazer uma autoanálise. Será que nós estamos dando valor ao sacrifício de Jesus na cruz? Ou será que apenas nós estamos vindo aqui e bebendo e comendo com a vida toda desconcertada diante de Deus? Porque aquele que bebe e come dessa forma, bebe e come para a sua própria condenação. Precisamos se avaliar e entender o propósito da salvação, o propósito do sacrifício de Jesus Cristo. Todas as vezes, irmãos, que a gente trata as coisas de Deus relaxadamente, a gente está desprezando o que Cristo fez na cruz. Somos seres falhos, somos seres limitados. E por sermos falhos e limitados, nós decepcionamos pessoas. E as pessoas nos decepcionam.
A inclinação do homem é para o mal. E o que acontece muitas vezes é que a gente quer encontrar numa humanidade caída uma perfeição que não é encontrada nem em nós. Romanos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados através de Jesus. Ou seja, toda a criação de Deus pecou. Ninguém é melhor do que ninguém. Tudo isso é a graça. Se estamos aqui hoje, é pela graça. Se levantamos hoje, é pela graça. Se oramos, é pela graça. Se somos crentes, é pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, aleluia. É tudo graça, aleluia. Um favor imerecido, a gente não merecia. Mas isso foi entregue a todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e se arrepende dos seus maus caminhos. Que a partir de hoje, a ceia do Senhor para nós, para cada um de nós, seja algo diferente. Não seja algo de qualquer jeito. Não seja algo banal, não. Que a partir de hoje, ao ceiar, a gente venha fazer verdadeiramente uma autoanálise da nossa vida. Precisamos olhar para a cruz e olhar para o que Cristo passou, para que assim a gente possa viver em fidelidade a Deus. O Espírito Santo, irmão, só me deu até aqui. Nós vamos cear agora. E eu gostaria que você trouxesse a sua memória. Como você passou esses 30 dias desse mês. Faça uma autoanálise. Não olhe para a vida do irmão, nem para a vida da irmã. Vamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Porque naquele grande dia, ninguém vai pegado no céu, na mão, no braço de ninguém para o céu. A salvação é individual. Amém? E eu agradeço a oportunidade e já passo para o pastor Raul.